queridos colegas. Sou a aluna Ana Camila Carlos, do RU 1790357, Centro Universitário Internacional Uninter. Estou aqui para apresentar a vocês o meu plano de aula referente ao estágio supervisionado online Ensino Médio Covid-19. Optei por não aparecer no vídeo e espero que gostem, se possível curtam e comentem meu vídeo, ficarei agradecida pelo apoio. Meu plano de aula é na disciplina português. A área do conhecimento é oralidade, linguagem escrita, leitura e interpretação do texto, O Conto da Mentira, de Rogério Augusto, na turma 1º ano do ensino médio. Vou apresentar o conteúdo da aula. Atividades de leitura que estimulam o desenvolvimento do prazer do ato de ler, mostrando de uma forma agradável que os livros são fontes inesgotáveis de conhecimento e diversão. Para isso, a presença da família é muito importante, pois juntas, família e escola, fazem o desenvolvimento do aluno tornar-se aprazível e rápido, não sendo decorado, e sim aprendido. O respeito com o colega e a atenção é fundamental para que a atividade aconteça com sucesso. Os objetivos do meu plano de aula é desenvolver habilidades de leituras, fazer com que o aluno tenha contato com variados livros, motivar o aluno e a família à prática da leitura, desenvolver habilidades orais do aluno e promover a aproximação entre escola, aluno e família. Agora eu vou demonstrar para vocês algumas competências, as quais embasam o meu plano de aula. Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, visuais, verbais, sonoras e gestuais. Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. Analisar criticamente textos de modo a compreender e caracterizar as línguas como fenômenos geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. A síntese do assunto. O texto O Conto da Mentira é uma história excelente para trabalhar em sala de aula, pois além de auxiliar na leitura, ainda alerta sobre não contar mentiras, a fim de melhorar o desenvolvimento pessoal do aluno e ainda melhora a língua portuguesa. Essa é uma atividade que faz com que o aluno desenvolva espontaneamente o melhoramento da leitura, da interpretação, levando à solução de dúvidas, pois por meio dessa atividade o aluno vai exercitando seus aprendizados e conhecimentos. A leitura, utilizada como recurso pedagógico, tem como propósito estabelecer a possibilidade do aluno construir o significado do texto, propositando a ele elevar através da leitura sua imaginação. Assim, interpretar melhor o que está escrito. De acordo com Freire, alfabetizar uma criança é, entre outras coisas, ensiná-la a ler, a confrontar ou usar os textos escritos, compreendendo-os e situando-se melhor no mundo de acordo com os propósitos buscados nesses próprios textos. Sendo assim, o aluno articula as informações, interpretando e dando sentido ao texto, atribuindo significados à história e ao mundo ao seu redor. Quando o aluno consegue realizar uma boa leitura e interpretação do texto, ele se vê à frente de um mundo cheio de descobertas e aventuras. E assim ele melhora o seu desenvolvimento na língua portuguesa. Já de acordo com Silva, ler é
em última instância, não só uma ponte para a tomada de consciência, mas também um modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a compreender-se no mundo. Portanto, incentivar a leitura e interpretação é um dos fundamentos principais da língua portuguesa, pois busca empreender aos alunos uma tomada de consciência, onde eles buscam compreender seu papel social no mundo, e desta forma a consciência dos alunos torna-se abrangente. Agora vou apresentar a vocês o desenvolvimento da minha aula. Em um primeiro momento, realizaríamos a leitura do texto O Conto da Mentira. Optei por realizar a leitura individual, pois assim cada um se concentrará no seu texto e podendo assim ler e reler quantas vezes for necessário. Então, ao entregar uma cópia do texto para cada aluno, eles farão a leitura por um bom tempo até que todos entendam do que se trata. Depois que eles fizerem a leitura individual, será realizada a leitura em voz alta para que se perceba quais alunos têm dificuldade na leitura. Depois, fazer uma breve discussão para que todos participem, dando a sua opinião sobre o que entendeu do texto e, sendo assim, depois disso, a atividade de interpretação do texto será realizada. Em outro momento, quando todos os alunos já tiverem finalizado todas as atividades, as respostas serão ouvidas de um por um, assim podendo expor a participação, a interação e a opinião de cada aluno. Avaliarei a atividade por meio de observar os alunos que têm dificuldade de leitura da interpretação de texto. Após a realização da atividade, observar se meus objetivos serão alcançados, e sendo assim, na realização da atividade de uma forma construtiva para melhorar o desenvolvimento do aluno na disciplina de língua portuguesa. Porém, poderá ser encontrado a necessidade de encaminhar as dificuldades de cada aluno para a professora regente, para que ela sim possa optar por mais atividades que desenvolvam, que melhorem a leitura e que interpretem melhor os textos e a socialização aconteça realmente. Então, o meu vídeo no YouTube está sendo gravado pelo celular, segundo o roteiro feito no PowerPoint. E os materiais utilizados é o texto, O Conto da Mentira, atividades complementares de interpretação do texto, o notebook, internet, o celular e outros aplicativos. Aqui estão algumas referências que embasam o meu plano de aula. E agora eu quero ler para vocês O Conto da Mentira de Rogério Augusto e a seguir algumas questões interpretando o texto que eu usarei para trabalhar em sala de aula. Claro que tem mais outras questões que podem ser trabalhadas em cima do texto, mas eu, em si, irei trabalhar essas. Então, o texto diz assim: O Conto da Mentira. Todo dia, Felipe inventava uma mentira. Mãe, a vovó tá no telefone. A mãe largava a louça na pia e corria até a sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato na rua. A mãe tentava assustá-lo. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem tá mentindo é você. Não existe gente de madeira. O pai de Felipe também conversa com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará.
Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte, então, aconteceu o que seu pai alertava. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado? Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras, até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia. Interpretação do texto. Por que Felipe começou a reduzir suas mentiras? No trecho, a mãe tentava assustá-lo. A quem ela está se referindo? O que aconteceu com Felipe ao final do conto? O que Felipe costumava fazer segundo o texto? Identifique a ordem dos acontecimentos no conto. Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional. O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir. Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão. Felipe conta inúmeras mentiras em casa. Qual é a sequência correta? Aí terá as questões A, B, C e D. Em quem está mentindo é você. A palavra que está sublinhada no trecho é um tipo de linguagem, falado entre familiares e amigos, ensinada na gramática e dicionários, discursada em plenário parlamentar ou descrita nos manuais de instrução. Na oração, então ele começou a reduzir suas mentiras. A palavra grifada pode ser substituída por aumentar, diminuir, estabilizar ou terminar. Qual é o assunto específico do texto? Identifique ao que se refere as palavras sublinhadas. A mãe tentava assustá-lo. Felipe ria na cara dela. A moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. Até que um dia deixou de contá-las. Releia. Voltou a criar histórias, agora sem culpa e sem medo. Explique por que agora Felipe não se sente culpado e com medo de contar mentiras. Então, pessoal, essas são algumas questões, como eu já tinha falado, que poderá ser trabalhado em cima do texto. E, enfim, obrigada pela atenção, deixem seu like e comentários, se inscrevam no meu canal e espero ter contribuído com os conhecimentos apresentados no meu vídeo. E até a próxima. Meu muito obrigada.